Josué, capítulo 1. Aleluia. Josué fica no lugar de Moisés. Depois de Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Libanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem a posse da terra que prometi aos antepassados deles. 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Santíssimo Deus, Pai eterno, sua palavra está sendo lida nesta hora, e eu peço, através do teu Espírito Santo, entendimento e sabedoria, a pregar sua palavra nesta hora em revelação. Mas que toda a comunidade, toda a igreja compreenda, entenda a palavra pregada nesta hora, Senhor, através do teu Espírito Santo também em revelação. Todo espírito de perturbação, espírito de sono, bate retirado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, é que eu te peço, Deus poderoso, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Primeira parte desta pregação, que amanhã nós teremos a segunda parte dela. A primeira parte desta pregação, eu quero falar sobre o que Deus ordenou a Josué. Deus tinha dado uma ordem a Moisés, em qual nós falamos muito semana passada sobre essa saída do Egito, sobre a libertação daquele povo. Agora nós vamos falar da ordem dada a Josué. A ordem dada a Josué: seja forte e corajoso. Porque se ele for forte e corajoso, tudo que vier ou há de vir, ele ia topar de frente. Mas o que adiantava Deus dar outras ordens e nunca falar para ele permanecer forte e corajoso? Poderia ter complicações, como muitos líderes tiveram e deixaram se levar. Mas para ele, Deus falou para ele: seja forte, camarada, e seja corajoso naquilo que há de vir, porque este povo vai pisar a terra que eu prometi aos seus antepassados. Mas você vai liderar eles, quer dizer, vai colocar eles em ordem naquilo que há de ser feito pela lei que foi escrita e ordenada a você, a todos. Então Deus levanta vidas e pessoas para direcionar o teu povo.
Vocês lembram que ela leu sobre os pastores em Pedro? Ela leu sobre os pastores, a direcionar o povo de Deus, a instruí-los no caminho, para sermos verdadeiros. Pedro falava sobre isso. Aí a pastora vem e fala da nova cidade, a Nova Jerusalém, a cidade santa. Para chegar até ela, nós temos que a obediência, e para pisar nela, nós temos que ser direcionados. E agora Deus vem falando de Josué a possuir a terra prometida. E é tudo com luta e dificuldade e batalhas, porque a mesma batalha que ele passou, que Moisés passou, que ele passou, nós estamos passando hoje também, para chegar à nossa terra prometida, ao céu. E eles estavam lutando por uma terra prometida que perece, que passa, mas eles tinham o que ali? Os inimigos a enfrentar, os inimigos a combater, que eram aqueles que eles tinham que possuir a terra deles, eles tinham que expulsar ou destruir aqueles inimigos. Mas Deus diz para ele: ó, ser forte e corajoso, pois eu estarei com você. Então, meu abençoado, nós temos uma obrigação que Deus passou para cada um de nós. Mas antes ele disse: você seja forte e corajoso, porque os tímidos não me verão, porque não entrarão no reino de Deus. Os tímidos, irmão, os tímidos são os covardes, aqueles que largam as coisas de Deus, aqueles que não suportam as coisas de Deus, aqueles que não aceitam as coisas de Deus, ou aqueles que qualquer coisinha cai fora, que voltam atrás. Esses Deus não se agrada, irmão. Mas aqueles que perseveram, por isso que eu disse no início, mais uma semana de luta e dificuldade que nós enfrentamos. Mas aqui estamos nós, na luta e dificuldade. Caímos no erro, no pecado nessa semana, caímos. Lutas e dificuldades, sim. Mas aqui estamos nós, perseverantes, buscando: oh meu Deus, me ajuda, Senhor, me faça vencer, Senhor, me liberta desse mal, Senhor, me ajuda. Aí ele fala assim: a minha graça te basta. Glória a Deus. O meu sangue derramado para ti não vale nada. A minha graça te basta. Pois se você entrar nos meus caminhos, na obediência, e andar por elas, ser forte e corajoso, de que hoje? De enfrentar a mim mesmo, de dizer não para as minhas vontades, para os meus desejos, para a minha carne, mas sim para Deus. Ser corajoso de enfrentar as dificuldades, do que de cabeça erguida, dizendo: o Senhor é comigo. O Senhor me faz mais que vencedor. O Senhor disse que não me abandonaria se eu estiver firme no caminho. É isso que nós temos que entender, irmão. Deus já nos deu o que precisamos, ou o que precisávamos. Ele já supriu a nossa necessidade. Mas nós temos que ver isso. Como? No dia a dia, na prática, na mudança de vida, aceitando que Cristo é o cabeça, eu faço parte do corpo, eu tenho que obedecer. E aqui Deus falando para Moisés: lembra-te da minha ordem, seja forte e corajoso, e não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Irmão, se naquele dia Deus prometeu para Josué, onde Deus falava, imagina hoje, que o Espírito Santo está dentro de nós, Deus está dentro de nós. Para que medo das dificuldades, da luta pelo que há de vir? Para que temer o adversário? Tem gente que tem medo do diabo, tem medo do demônio, tem medo disso, daquilo. Ué, mas e o Deus que está dentro de você? Porque se você tiver medo, é porque você está fazendo a vontade dele, porque você está andando nos caminhos dele. Você não tem a certeza de Deus dentro do seu coração. Você não tem a certeza que Deus é contigo.
Por quê? Porque anda em caminho tortuoso, por isso que tem medo. Vê assombração, escuta subiu, vê, sei lá, vê um quadro mexendo, vê uma cadeira mexendo, vê uma cortina lá da janela mexendo, já acha que é um bicho. Não. Por quê? Porque não tem uma certeza que Deus cuida de ti. Deus cuida de nós. Quando nós confiamos nele, cremos nele, ele diz que estará conosco, irmão, a qualquer momento, e nas nossas dificuldades, nas alegrias, onde nós estivermos, Deus estará conosco. Glória a Deus. Deus tem nos livrado de tanto mal. Deus tem nos livrado de tanto mal, que às vezes nós não entendemos o porquê. Porque nós vemos tanto testemunho de livramentos de Deus, de proteção daqueles que creem no Senhor, que acreditam no Senhor. Livramentos de morte. Veio um testemunho de uma mulher. O ladrão entrou na casa dela para assaltar, ela não tinha condição, não tinha nada. Ele pegou o revólver, nada, nada. Bateu uma coronhada na cabeça dela e foi embora. 3 vezes ele tentou matar ela e a bala não saiu. Proteção de Deus não é? Nós serva de Deus. Glória a Deus. E ela só estava com curativo porque ele bateu a coronha. E ela estava com a criança. A criança viu tudo. Deus tem nos livrado, irmão, de cada coisa. E Ele disse que estaria conosco, nos guardaria, nos protegeria, nos livraria do mal. É só nós obedecermos a Tua palavra. É só nós andarmos conforme Cristo andou, na obediência, na sinceridade da Sua palavra, na prática da Tua palavra. Não andar de qualquer jeito, irmão, mas mudança de vida, transformação, querer vida nova, querer servir a Deus de alegria, querer entrar no céu, na terra prometida, na cidade santa, Nova Jerusalém. Esse é o desejo do cristão. Servimos a Deus para quê? O desejo de estar no céu, de chegar à nova cidade. Não servimos a Deus por causa de carro, por causa de cura, por causa de milagre. Não servimos a Deus por isso. O amor verdadeiro a Deus é quer estar com Ele, aonde Ele estiver, eternamente. Aleluia. Por isso que nós servimos a Cristo. Glória a Deus. Nós não somos loucos, porque muitos consideram nós como loucos. Nós não somos loucos, nós somos sóbrios. Nós não vivemos bêbados, drogados, cachaceiros, cheios de maconha, não. A nossa mente é sã, nós bebemos água e refrigerante, certo? Glória a Deus. Nossa mente é sã. Por isso que nós servimos a Cristo, porque hoje nós enxergamos a verdade, sabemos da verdade, porque Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós sabemos e andamos com a verdade. Não andamos com mentira, com engano, não, porque quem faz essas coisas está na mão de Satanás, porque ele é o pai da mentira, o pai do engano, mentiroso, enganador. Mas os filhos de Deus andam na verdade. Para quê? Para que possa plantar boa semente e ter boas colheitas e ter alegria e poder colocar a cabeça no travesseiro aqui, irmão, ó, e dormir em paz. Não ficar à base de remédio para dormir, à noite andando que nem um zumbi dentro da casa, assistindo televisão e no celular até 3, 4 horas da manhã, porque não consegue dormir, porque está que nem um zumbi. Uma pessoa dessa não crê, não confia no Senhor. É botar o joelho no chão: Senhor, eu quero dormir, descansar. Não quero perturbação. Eu creio no Senhor, que o Senhor é comigo. E deite e dorme. Não, ficar que nem louco, que nem um zumbi. Não consegue ficar parado, é pra lá, pra cá, que nem doido. Uma pessoa dessa precisa de libertação. Não tem paz no coração, sabe? De mau humor com todo mundo, discutindo com todo mundo, qualquer coisa. Por quê? Porque não descansa, não dorme, sabe? É chato, é mau, porque está perturbado. Jesus disse: manso e humilde. Quem tem Cristo tem paz. Ele é manso, ele espera no Senhor, ele tem a paciência. Ele disse aqui, ó, a ordem de Deus para ele, para Josué: ser forte e corajoso. É a ordem de Deus para nós. Seja forte e corajoso, permaneça firme, come o que você plantou até a última semente, meu abençoado. Mas come, fique firme. Falei: eu errei, eu vou ter que pagar, eu vou ter que cumprir o que eu errei.
Mas o Senhor é meu libertador. O que importa é que Deus já perdoou, irmão. Mas você tem que cumprir. O resultado do pecado fica. Quando o camarada embucha uma menina, fora, na mocidade, fora de casamento, ele embuchou. Aí ele vem para Deus. Ele se converte, Deus perdoa todo o seu erro. Mas o resultado vem, pensão alimentícia. Não paga não para ver. Vai preso. Por quê? Porque você plantou essa semente. Você vai ter que colher. O cara roubou, ele vai ter que pagar a prisão. Isso é lei de Deus. É o cumprimento de Deus. O cara matou, ele vai ter que cumprir a prisão dele lá. Saiu limpo, perdoado por Deus, já foi. Mas na lei da terra ele tem que cumprir a pena. Entendam isso? O cara é cachaça, é cigarro, cachaça, é cigarro. O pulmão vai para pipoca, né? O fígado vai pipoca. Aí vem para Cristo que nem um menininho novinho. Vem nada, vai ter que comer o que plantou. Deus cura, irmão. Ele faz o milagre. Mas às vezes ele deixa a gente passar por situações para que a gente não esqueça o passado. Ele não falou para Paulo, a minha graça te basta. Fica lembrando do passado para você sempre ser fraco. Sempre ser fraco. Então por isso que nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou. Deus tirou esse povo aqui lá do Egito. Mas aqueles que não quiseram morreram no deserto. Morreram. E a sua descendência ocupou a terra, porque eles não tinham desejo do Egito. Então nós viemos para Cristo, como o irmão Ciro falou. Mas nós nascemos de novo agora, filho. Nós não nascemos no deserto. Nós nascemos da água e do Espírito. Então nós temos nova vida. A vida velha já passou, já morreu lá. Morreu, aqui é nova vida. Então aqui eu esqueci de lá. Eu não sei como é que é lá. Eu tenho nova vida. Eu vou aprender com Cristo a andar nos caminhos limpos, as coisas certas, corretas. Essa é a mudança do homem. Ele tem que lembrar o dia do batismo dele. A pessoa que não lembra o dia do batismo dele é porque ele nunca nasceu de novo. Nunca teve o desejo de nascer de novo. Porque é impossível uma pessoa nascer de novo e não lembrar o dia do seu nascimento. Está registrado. O quê? No seu coração, na sua mente. Nunca lá, a data certa assim, dia 3. Não, eu estou dizendo o dia do batismo. Porque o dia que ele lembra do batismo dele, se ele está no caminho tortuoso, ele volta para os caminhos. Ele fala, eu nasci de novo. Eu não posso viver essa velha vida. Eu não posso andar nos caminhos errados. Este povo aqui nasceram no deserto. Mas eles aprenderam uma nova vida. E tinha uma nova liderança com Josué. E Deus falou para Josué, você vai direcionar esse povo aí. Mas você seja forte e corajoso. Porque a conversa de Deus era com Josué. Porque lá no deserto sobreviveu ele e o Caleb. Tá bom? No meio daquela multidão de homens, sobreviveu ele e o Caleb. Porque quando mandaram espiar, eles não viram dificuldade. Eles viram abundância, viram prosperidade. Então o povo de Deus, nas dificuldades, não vê dificuldade. Ele vê o quê? Uma prosperidade, uma abundância. Por quê? Porque Deus está tratando com ele na dificuldade. Deus está mostrando para ele o outro lado. Mas Deus tem a promessa de algo melhor. Por isso que ele fala, ser forte e corajoso. Encara de frente, resolve a situação. E depois você vai se limpar, você vai caminhando, as bênçãos vão te alcançando, até chegar, combati um bom combate, guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. É isso, é o combate do homem, até a volta de Cristo, está firme, combatendo, subirá com o Senhor, não ficará nessa terra, como a pastora disse. Horrível coisa é, eu pregando para todo mundo aqui, cadê o povo da igreja? E eu fiquei? Bonito isso. Quantos vão ficar? Bonito. Papai, mamãe, filhão some, papai e mãe fica. Ah, mas eu ia na igreja, mas não prestava atenção. Eu ficava olhando os moleques, brincando com a criança, eu não prestava atenção na pregação e não entrava no meu coração que pregava lá. Deus vê todas as coisas, irmão. Tudo Deus analisa no seu coração. Por quê? Porque naquele dia vai ser um filme passado. Para os filhos galardão, alegria e felicidade. Mas para aqueles que ficarem, tristeza e angústia. Será um dia de horrenda tristeza e choro. Pranto. Imagina.
Eu aqui pregando, o microfone cai. Alguns somem aqui e você fica aí. Cadê o povo da igreja? Pode ser hoje, eu não sei. Não sei. Deus sabe o seu momento. Por isso que a todo instante nós temos que estar firme com Cristo, irmão. Não é só quando vem na igreja no sábado, só no culto, bem bonitinho. Não, todos os dias, onde você levantar, onde você for. Ele fala, seja forte e corajoso, vocês vão pisar terra difíceis. Mas ó, é seu, ó, é seu, ó, é seu. Onde você enxergar e pisar, planta os seus pés, vocês vão conquistar. Com Cristo não é diferente. Quando nós entramos no caminho, nós conquistamos o céu, irmão. Nós conquistamos a cidade nova, Jerusalém. A nossa vida é com Cristo, irmão. O que nós vivemos nessa terra aqui é de passagens. Aprendam isso. Não se apegue, não. Quando começar a se apegar, chacoalha a cabeça e fala, sai fora, Satanás. Você está me oferecendo o mundo inteiro para te adorar? É ruim para você, hein? Eu quero o céu. A pastora leu aqui como será essa cidade maravilhosa. Para o nosso entendimento, Deus mostrou como é que ela é. Vamos perder essa oportunidade? Para Josué ele falou, conquista aquela terra. Para nós ele falou, se você crê em mim, você estará onde eu estiver. Cristo falou. Glória a Deus. E nós estaremos. Então hoje nós falamos sobre a terra, a cidade prometida, a terra terrena. Amanhã nós chegaremos no céu. Porque a alegria e a felicidade do homem é quando ele tem um encontro real com Deus. É real, hein? Não é um encontro mentiroso de promessas barganhas. Um encontro real é quando ele realmente serve a Deus com alegria de saber que um dia encontrará com o Senhor nas nuvens. Não interesseiro em aganhar tesouro na terra. Isso ele disse que seria o suor do teu rosto, trabalhando, conquistando, trabalhando, mas não se apegue não, viu? Não ajude tesouro na terra não. Pensa no céu, no amor de Deus para conosco. Ele diz, ser forte e corajoso. Seja covarde não, seja forte e corajoso. Deus está conosco a cada instante nas nossas batalhas, dificuldades. Deus estará para nos ajudar. Ele é um pai que ama o seu filho, não um pai desnaturado, que faz o filho e larga de qualquer jeito. Você acha que Deus nos criou para largar de qualquer jeito, irmão? Jamais Deus fez isso. Ele disse ainda antes de entrar no ventre da mãe, Ele já tinha nós projetado para algo. No meio de milhões de espermatozoides, a ciência diz que é aquele que chega primeiro, né? Ou um ou dois que saem gêmeos. Mas aquele que chega primeiro é o que entra no óvulo, e esse é o sortudo. Mas não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que é aquele que Deus escolheu no céu. Aleluia. E tem o seu propósito. Glória a Deus. Então no meio de milhões, você nasceu com o propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você não foi o sortudo mais rápido. Nunca. Glória a Deus. Nunca. Foi o que Deus escolheu para que entrasse no óvulo da sua mãe e você nasceu. Glória a Para Deus. quê? Para você adorar a Deus e andar nos propósitos de Deus. Não é do jeito que você quer. Porque senão você não existiria. No meio de milhões, Deus te levou até lá. Não é quem chega primeiro, é quem Deus quer, escolheu. Porque a Bíblia relata isso. Antes que você está no ventre da tua mãe, eu já tinha um plano para você. Aleluia. Essa é a promessa de Deus, irmão. Por isso que você está aqui. Glória a Deus. Não foi feito de qualquer jeito não, para ficar desanimado, cara fechado, não quero. Não, Deus te chamou, dai glória a Deus. No meio de milhões você está aqui, ó, para adorar a Deus, escolhido para entrar no céu, escolhido para voltar à cidade santa. Não é de qualquer jeito não. Você não nasceu para ser capacho de Satanás, nem cavalo do diabo. Você nasceu, é filho de Deus, Ele te escolheu, abençoado. Senão você não estaria aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Você estaria no lixão que um dia você estava, tá bom? Não, Deus te trouxe para uma nova vida com Ele. Aleluia. Ser forte e corajoso, meu abençoado. Nunca esqueça essa palavra, porque essa palavra é dita para nós também. Para você que hoje
tem vidas a instruir nos caminhos do Senhor. Ah, mas eu não sou pastor. Você não tem casa não, né? Você não tem colega no serviço não, né? Você não tem amiguinho lá na escola não, né? Então esse povo aí é que Deus tem para você. Para você conquistar. Você não tem namorada não, né? Você não tem namorado não, parente, tio, vovó. É esse povo que Deus colocou você lá e te escolheu para que você salve eles também. Glória a Deus. E mostre a verdade, para que eles saiam do erro, Aleluia. na sua ignorância. Então o Senhor disse aonde? Ser forte e corajoso, rapaz. Faça a vontade de Deus. E você vai conquistar aquilo que Deus tem para você. E será sempre coisas maravilhosas. Glória a Deus. Amém, meus Amém. abençoados. Aplauda o Senhor Jesus. Vamos à leitura. Ezequiel 34, versículo 11. O bom pastor. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um bom pastor busca suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde forem espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros e as ajuntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões e em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Glória a Deus. Santíssimo Deus, Pai eterno, sua palavra está sendo lida nesta hora. E eu peço através do teu Espírito Santo, entendimento, sabedoria a pregar sua palavra nesta hora em revelação. Meu Deus, que toda a comunidade entenda, compreenda a sua palavra pregada nesta hora, Pai, através do teu Espírito Santo também em revelação. Todo espírito perturbador, espírito sono, bate retirado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, é que eu te peço, Deus poderoso, e eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, pessoal. Glória a Deus. Eu disse a continuação da pregação de ontem. Nós viemos falando desde a semana passada daquele que Deus escolhe e designa para a obra dele. Nós viemos falando, a começar por Moisés e depois que passou para Josué. Ontem nós falamos sobre Josué e o desígnio que Deus deu para ele, para levar aquele povo a pisar a terra prometida, para que aquele povo pudesse obedecer toda a lei de Deus e os seus estatutos, para que eles pudessem ser vencedores em todas aquelas batalhas que eles iam enfrentar, as dificuldades, as lutas. Então Deus sempre levantou homens a dar direção ao povo, porque se viviam todos perdidos. Mas quando saíram do Egito, Deus trouxe a Moisés as suas leis e seus estatutos. Quando Moisés morreu e aquele povo já tinha se renovado como a criançada que nasceram, um povo que não tinha vivido os desejos do Egito, Deus os limpou, falou: agora vocês vão entrar. Só que só Moisés nem entrou, Josué entrará e direcionará esse povo aonde você enxergar e pisar a planta do teu pé, é ali que você vai habitar, é ali que você vai dominar. Então Deus deu todo o poder para que Josué
pudesse mostrar ao teu povo o poder de Deus agindo no meio deles. E assim Deus o fez. Então o próprio Deus ajudou e deu a direção para que ele pudesse ser vencedores. Mas tiveram batalhas, tiveram lutas, tiveram dificuldades no seu dia a dia. Uma pessoa que serve a Deus, ele vai enfrentar as suas lutas, dificuldades, adversões, coisas contrárias do pensamento. Achava que ia entrar naquela terra e Deus ia dar uma mão beijada. O Senhor falou, não, onde você pisar, você vai conquistar. Então ali você vai encontrar os heteus, você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo, mas onde você for, se você acreditar e obedecer a minha palavra, você vai ser mais que vencedor. Para nós essa palavra, ela é contemporânea, ela é para nós hoje também. Então se nós obedecermos a lei de Deus, acreditarmos em Deus, obedecer e andar nos teus caminhos, a nossa vida será frutuosa. Nós somos mais que vencedores e assim caminharemos a vitória, a coroa da vitória, que é a salvação eterna, porque ela já foi nos dada, nós não perdemos a salvação. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu para sermos salvos, porque um verdadeiro salvo, ele não tem prazer em ficar pecando. Um verdadeiro salvo, ele não tem prazer em ficar na vida mundana. Um verdadeiro salvo, ele ama estar na presença de Deus, junto com os irmãos, adorando a Deus, estando na igreja, fazendo alguma coisa para Deus. Esse é o verdadeiro salvo. Esse é o escolhido de Deus. Não é que Deus pegou ele e falou, não, você vai ser salvo, você não. Não, muitos são chamados, poucos serão os escolhidos. Então aquele que tem o toque da salvação, ele, por ele mesmo, ele vai manter essa salvação. Como? Vai fugir das coisas erradas. Então, quem tem um coração grato pela salvação que foi dada, ele vai fugir do erro, do pecado, da mentira, do engano. Ele vai andar no caminho correto, na obediência à sua palavra. Não é que o Senhor faz acepção de pessoa. Deus não faz. A palavra de Deus, ela chega a todos, mas nem todos aceitarão. Muitos são chamados, muitos vêm para a igreja, mas não aceitam a palavra da verdade. A palavra da verdade é: arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, e que Deus já vem falando desde a fundação do mundo. Não muda, é uma coisa só. Não é que Deus do passado matava, não. O povo se matava com suas próprias mãos. Para conquistar algo, conquistar a terra, eles tinham que se matar. E aqueles que se converteram ao Senhor, Deus ia dando vida para eles. Hoje não é diferente. Então aqui o Senhor se coloca na posição do bom pastor agora, porque ele colocou Josué para direcionar o teu povo, mas o povo foi desobediente de novo. O povo não andou nos caminhos e não nos estatutos. O povo começaram a ser corruptos novamente e se embrenharam no meio daqueles povos que eles iam conquistando. Ali tinha os povos idólatras novamente, ali tinha os corruptos. E eles foram se misturando com aquele povo, casando-se com aquele povo, e ali foi trazendo várias religiões misturadas. E ali se afastaram novamente. E aqui, no livro de Ezequiel, nós vemos Deus mostrando o que iria acontecer no tempo da escuridão, no tempo que o povo teria se espalhado. Nós vivemos o tempo da desobediência, que o povo deu uma espalhada, e nós sabemos que na Segunda Guerra, em que os judeus foram massacrados, foi um tempo difícil, e que nós sabemos que na Segunda Guerra, o povo judeu se espalhou por essa terra para eles serem salvos, para que não fossem mortos. Então, muitos de nós aqui temos descendência de judeus, os judeus europeus. Como a gente vai buscando nos estudos, a gente vai vendo o sobrenome Oliveira, Pereira, Silva, Souza, são sobrenomes que os
judeus, quando foram para Portugal fugindo da guerra, tiveram que mudar seus nomes. Aí eles pegaram esses nomes já para poder enganar aqueles que o perseguiam. Então hoje nós temos, muitos aqui temos esse sobrenome, de Silva, de Souza, de Oliveira, então vários nomes. Se você pesquisar lá, você vai ver. E se você buscar na sua descendência, na árvore genealógica, você vai encontrar alguns vestígios disso aí. Então, há tempo e fora de tempo, o povo judeu foi se espalhando por essa terra. Então aqui o próprio Deus diz: eu sou o pastor, e eu vou ajuntar minhas ovelhas agora. Eu escolho as minhas ovelhas, eu que vou dominar minhas ovelhas. Então o próprio Deus diz assim: eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ô meu abençoado, você não está aqui porque você quis vir. Você não está aqui porque um dia, lá é meu colega, lá é meu parente, eu vou lá, porque não sei quem está lá, eu também vou. Não. Deus não ajuda pessoas, Deus ajuda propósito. Então essa palavra, ela serve para nós hoje. É uma palavra contemporânea. E não é uma palavra que ficou no passado. Não, é uma palavra para nós hoje. Porque estávamos espalhados. Somos as ovelhas perdidas de Israel. Vocês estão entendendo? As ovelhas perdidas são essas que estão espalhadas por essa terra, que um dia chegará a palavra de Deus até elas, elas vão escutar e vão tremer. E vão vir, e vão permanecer, porque são as ovelhas perdidas de Israel que estão espalhadas. Talvez está lá no seu trabalho, talvez é o seu vizinho, talvez é lá na sua escola, talvez é no supermercado, eu não sei. Deus vai colocar você perto de uma ovelha perdida, e ali você vai se comunicar de Deus, e ela vai ter aquela raiz que era arraigada e foram lançadas para outro lugar, mas está enraizada ainda no próprio Deus, na sua descendência, nas ovelhas perdidas. Muitos são chamados, poucos serão os escolhidos, mas o próprio Deus diz que Ele vai buscar. Então não vem a nós se o Senhor não trouxer. Então Deus é quem traz até nós. Então é Ele que nos escolhe primeiro. Então, para provar isso aqui, o bom pastor, eu gostaria que você fosse lá em João 10. Em Ezequiel, Deus falando que Ele é o pastor e que Ele vai buscar suas ovelhas. Agora nós vamos ver em João 10, versículo 11 em diante. Busca aí, rapidinho. Novo Testamento, João 10, versículo 11. Diz assim, Jesus, o bom pastor. Mas Deus não disse que Ele que era o bom pastor? E por que aqui está falando que Jesus, o bom pastor? Entende? O que Deus falava lá está se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, tudo que Deus falou, Jesus Cristo veio e cumpriu. Então Ele disse: eu e o Pai somos um. Então eu faço o que meu pai falou e ordenou. Então no passado o pai já tinha falado, e aqui Jesus veio e cumpriu tudo aquilo que foi falado lá para trás, irmão. E hoje nós vivemos isso aqui. Então o nosso bom pastor é Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que está sentado no trono, o único trono, que advoga por nós hoje na defesa, mas naquele dia sentaremos com Ele no trono, porque Ele é Deus. Não há dois tronos no céu, não existe isso, existe um trono, e lá está sentado aquele do pé reluzente, do cabelo branco, e que ninguém consegue enxergar. Ele está sentado no trono, o único trono no céu, não tem dois tronos. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Deus Pai. Não diz que está sentado num trono à direita de Deus, não. Jesus está à direita do Deus Pai. Está ali para, por quê? Te defender, me defender das armadilhas de Satanás. Aqui, Jesus diz assim, em João: Jesus, o bom pastor,
Eu sou o bom pastor. Preste bem atenção nessa leitura. Deus falou que ia trazer as ovelhas, né? Aqui atrás. Agora aqui Jesus falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro, ganância, irmão, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la, de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isto, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Glória a Deus. Então Jesus assumindo o que Deus tinha falado em Ezequiel. Lá, o bom pastor. Aqui, Jesus, o bom pastor. Ele assumiu na terra aquilo que Deus tinha prometido lá. Porque Deus colocou um homem, colocou dois homens, colocou os homens para que pudesse direcionar o povo. Só que viviam sempre em desobediência. Aí o próprio Deus vem e fala: agora eu vou trazer minhas ovelhas de volta. Quem? Os judeus, naquele lugar. Mas Jesus próprio disse: agora eu tenho umas que não estão aqui, nesse curral. Quer dizer, que não são daqui desse judaísmo, daqui de Israel, mas elas estão espalhadas por aí. E chegou até nós. Glória a Deus. E aqui estamos nós. E ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz e obedecem. Por que estamos aqui reunidos? Porque fazemos parte dessas ovelhas perdidas, que o Senhor nos encontrou. Aleluia. E nos trouxe para esse aprisco. Glória Igual estaremos todos no céu, irmão, na cidade santa, que a pastora leu. Então, o que nós temos que fazer? Agradecendo como? Amando, praticando a tua palavra e as suas ordenâncias, porque a luta foi grande, a dificuldade foi grande. E ele disse: vocês agora vai vir após mim, toma a tua cruz, crucifica a tua carne, crucifica a tua vontade, crucifica os teus erros, porque os teus pecados já foram perdoados, meu irmão. Então agora você tem que morrer esse velho homem, nascer uma nova vida com aliança ao Senhor. Por quê? Porque nós ouvimos a voz do bom pastor. As ovelhas ouvem a voz e obedecem. Não é só ouvir, entra aqui, sai aqui, tá bom assim. Não, obedecem. Quem é a ovelha do Senhor, obedece. Por isso que eu disse, haveria uma continuação da pregação de ontem. O que eu queria mostrar, que Deus usou homens para direcionar o povo, para falar com o povo, mas os próprios homens mataram os seus profetas, mataram aqueles que vieram, sabe, de uma forma ou de outra, na desobediência. Mas Jesus Cristo fizeram o mesmo. Só que Jesus Cristo foi o último sacrifício, com sangue e água e a carne. Então ele, o Cordeiro Santo, o verdadeiro sumo, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, entregou-se, e hoje é o Todo-Poderoso, em que todo nome se dobra ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então tivemos que entender por que Deus teve que vir à terra no bom pastor para juntar tuas ovelhas, que os homens não conseguiram manter unidas. Deus as juntou no deserto.
Deus ajuntou na terra prometida. E Deus foi juntando, o povo se desviava, saía. Hoje Deus está juntando as tuas ovelhas. E aqueles que crerem, quer dizer, aqueles que obedecer a voz, esses serão do aprisco do Senhor. Em qual não ficaremos aqui para não ser espalhados, mas estaremos todos juntos, unidos em Jesus Cristo, irmão. Glória a Deus. Porque agora não é mais carne vivente, agora é espírito vivente. Então um só. Nós fazemos parte desse corpo, em qual não tem várias cabeças, só tem uma cabeça, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. E Ele nos levará ao Pai, de volta ao aprisco que nós saímos. Glória a Deus. Então nós temos que dar glória a Deus, irmão. Que Deus maravilhoso é esse? Poderia nos deixar perder, mas não. Nós estamos vivendo um tempo contemporâneo do Apocalipse. Já está se cumprindo tudo que a palavra de Deus falou. O que a pastora leu há de se cumprir na minha e na sua vida, se nós formos obedientes ao Senhor. Se nós somos salvos, não temos prazer nas coisas erradas. Não teremos prazer em andar longe de Deus. Não teremos prazer em estar na presença de Deus, com o povo de Deus, falando das coisas de Deus. Teremos prazer, irmão, estamos reunidos aqui adorando Deus Todo-Poderoso, como a família do Senhor. Esse é o prazer do Filho de Deus. O prazer do Filho de Deus não é sair daqui e tomar uma. O prazer do Filho de Deus eu acho que eu não vou na igreja hoje não, vou ficar assistindo futebol, vou ficar aqui, vou ficar no aniversário, nas festas de casamento. Não, o prazer do Filho de Deus é andar com o povo de Deus. Esse é o corpo de Cristo. Glória a Deus. Ele é o cabeça, Jesus Cristo. Aleluia. Então entenda como que Deus trabalhou para nos ajuntar e levar para Ele. Então o que nós temos que fazer? Sermos agradecidos a Deus. Pedir o amor dEle para que nós pudéssemos o amá-lo. Pedir o amor dEle para que nós possamos amar a obra dEle. E pedimos o amor dEle para que nós possamos amar o próximo. Porque se Ele não der, quem somos nós para ter isso? Porque nós estávamos lá, não tinha esse amor. Hoje nós precisamos desse amor para que nós possamos mudar de vida, possamos fazer boas obras, sermos filhos de Deus, como o começo da igreja aqui, obedecendo as doutrinas, vivendo na comunhão com os irmãos, no partir do pão, um ajudando o outro, sabe? E nas orações, um pelo outro, batalhando, ajudando. Não sendo maior que o irmão ou menor, não. Se eu sei, eu explico para aquele que não sabe. Se eu posso, eu vou ajudar aquele que não posso. Como a pastora disse, se a gente tem, por que eu não vou ajudar? Pelo amor de Deus, que cristão sou? A juntar dinheiro para construir paredes, templos enormes, paredes enormes, com cadeiras luxuosas, com separações, área VIP, área não VIP, área dos quebrados. Colocar aqui em cima lá um monte de homens sentados lá, dizendo homens de Deus. Você não conhece o coração. E aqueles necessitados, passando necessidade, não tem uma cesta básica, não tem uma ajuda. Umas igrejas que deveriam ter um lugar próprio, o seu próprio hospital para tratar os seus próprios irmãos. Uma igreja que deveria ter uma fazenda produzindo alimento para entregar para os seus próprios irmãos. Glória a Deus. E não tem capacidade e não fazem, mas compra avião para vocês, compra gado e fazenda para si próprio, mansão em Alphaville, igreja atrás dessas coisas. Mas está lá o irmãozinho entregando o dízimo suado, uma luta, uma batalha, como nós aqui embaixo, a maioria trabalha em granja, uma batalha durante um mês para trazer o dízimo à casa do Senhor. Para quê? Para a gente ajuntar e fazer o quê? Para nós mesmos. Isso aqui é para nós mesmos. É que o Senhor não me deu condição. Se Ele me desse condição de ter uma terra para nós mesmos plantar para nós mesmos, para nós colher para nós mesmos. Se Deus me desse. Mas a vontade é do Senhor. E para aqueles que Ele deixa acontecer, eles não fazem a garia para si próprio. Mas nós somos os filhos de Deus, escolhidos para estar nesse lugar nessa noite. E você é escolhido para ouvir essa pregação. Arrependa-se e converta-se ao Senhor.
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho onde você vai seguir, porque daqui para o céu ou daqui para o lago de fogo e enxofre, não tem que passar a mão, tem que falar a verdade, porque terremotos, maremotos, peste, fome, guerra, está tudo aí acontecendo. O que as igrejas estão fazendo? Campanha da prosperidade, campanha, não, prega a verdade para os seus, para aquele que Deus colocou no teu aprisco, prega a verdade, senão tu serás condenado e aqueles que você também prega será condenado. Vamos rumo ao céu, irmão. Olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus abençoados? Então, Jesus, o bom pastor. Aleluia. Amém? Amém. Aplaude o Senhor Jesus Cristo.